Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9, oitava parte, verso 44. Meu querido Sr. Nrsingadeva, vejo que, na verdade, existem muitas pessoas santas, mas elas estão interessadas unicamente em sua própria liberação. Não se preocupando com as grandes cidades e províncias, elas, sob o voto de silêncio, Mauna Vrata, vão aos Himalaias ou às florestas para meditar. Elas não estão interessadas em libertar os outros. Quanto a mim, entretanto, não quero me libertar sozinho e deixar de lado todos esses pobres tolos e patifes. Sei que, sem consciência de Krishna, sem refugiar-se nos vossos pés de lótus, ninguém pode ser feliz. Portanto, desejo trazer todos de volta ao refúgio de vossos pés de lótus. Significado: esta é a decisão do Vaishnava, do devoto puro do Senhor. Mesmo que tenha de permanecer neste mundo material, para ele isto não constitui nenhum problema, porque sua única atividade é manter-se consciente de Krishna. Nem mesmo no inferno, a pessoa em consciência de Krishna deixa de ser feliz. Logo, Prahlada Maharaj disse que Naivo Dvijay para Duratyaya Vaitaranyaha. Ó melhor das grandes personalidades, não estou nem um pouquinho com medo da existência material. Em nenhuma condição de vida, o devoto puro sente-se infeliz. Isto é confirmado no Srimad Bhagavatam 6.17, 28. Narayana parasarve nakutaschana bibhyati swarga pavarga narakeshu apitulyarta darshanaha. Os devotos ocupados única e exclusivamente no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, jamais temem alguma condição de vida. Para eles, os planetas celestiais, a liberação e os planetas infernais são a mesma coisa, pois esses devotos estão interessados apenas em servir ao Senhor. Para o devoto, ficar nos planetas celestiais ou nos planetas infernais dá no mesmo, pois o devoto não vive nem no céu, nem no inferno, mas com Krishna no mundo espiritual. Os karmis e os gyanis não conseguem entender o segredo do sucesso do devoto. Os karmis, portanto, tentam ser felizes através de medidas materiais, e os gyanis tentam ser felizes tornando-se unos com o Supremo. O devoto não tem nenhum desses interesses. Ele não está interessado em praticar meditação nos Himalaias ou na floresta. Ao contrário, seu interesse concentra-se nas regiões mais atarefadas do mundo, onde se possa ensinar às pessoas a consciência de Krishna. O movimento da consciência de Krishna existe com este propósito. Não ensinamos pessoa alguma a meditar em lugar solitário simplesmente para que ela possa mostrar que se tornou muito avançada e fique orgulhosa de sua suposta meditação transcendental, embora se ocupe em toda espécie de atividades materiais tolas. Um Vaishnava do quilate de Prahlada Maharaj não está interessado neste tipo de avanço espiritual, o qual é mero embuste.
Ao contrário, ele está interessado em iluminar as pessoas com a consciência de Krishna, porque esta é a única maneira de elas tornarem-se felizes. Prahlada Maharaj diz claramente que Nanyam tvarasya sharanam brahmato anupashye. Sei que, sem consciência de Krishna, sem refugiar-se nos vossos pés de lótus, ninguém pode ser feliz. Embora, vida após vida, alguém vagueie dentro do universo, se ele tiver a fortuna de encontrar um devoto, um servo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, conseguirá desvendar o segredo da consciência de Krishna, e então não somente se tornará feliz neste mundo, mas também retornará ao lar, retornará ao Supremo. Esta é a verdadeira meta da vida. Os membros do movimento da consciência de Krishna não estão absolutamente interessados em praticar meditação nos Himalaias ou na floresta, onde apenas se faz uma exibição. Tampouco estão interessados em abrir nas cidades escolas de yoga e de meditação. Ao contrário, todo membro do movimento da consciência de Krishna procura ir de porta em porta, esforçando-se por apresentar às pessoas os ensinamentos do Bhagavad Gita como ele é e as mensagens do Sr. Chaitanya. Este é o propósito do movimento Hare Krishna. Os membros do movimento da consciência de Krishna devem ter plena convicção de que sem Krishna ninguém pode ser feliz. Assim, a pessoa consciente de Krishna evita toda classe de espiritualistas, transcendentalistas, meditadores, monistas, filósofos e filantropos farsantes. Verso 45. A vida sexual compara-se à fricção das duas mãos que tentam aliviar uma coceira. Os grihamedis, os pretensos grihastas, que não têm conhecimento espiritual, pensam que essa coceira é o nível de felicidade máxima, embora, na verdade, ela seja uma fonte de angústia. Os kripanas, os tolos, que são exatamente o oposto dos brahmanas, não se fartam de mergulhar no gozo sensual. Entretanto, aqueles que são dhira, os sóbrios que toleram essa coceira, não estão sujeitos aos sofrimentos dos tolos e patifes. Significado: os materialistas pensam que entregar-se ao gozo sexual é a maior felicidade neste mundo material e, portanto, elaboram planos para satisfazer os seus sentidos, em especial os órgãos genitais. De um modo geral, isso ocorre em toda parte, notadamente no mundo ocidental, onde se fazem arranjos regulares para que a vida sexual vigore de qualquer maneira. Na verdade, contudo, ninguém jamais conseguiu ser feliz com isto, nem mesmo os hippies, que abandonaram todos os confortos materiais propiciados por seus pais e avós, não podem dispensar a sensacional felicidade da vida sexual. Tais pessoas são aqui descritas como kripanas, avaros. A forma de vida humana é uma grande dádiva, pois nessa forma de vida pode-se alcançar a meta da existência. Infelizmente, entretanto, devido à falta de educação e de cultura, as pessoas tornam-se vítimas da falsa felicidade da vida sexual. Prahlada Maharaj, portanto, aconselha que ninguém se deixe desencaminhar por essa civilização envolta em gozo dos sentidos, e muito menos deve alguém ficar sob o encanto da vida sexual. Ao contrário, todos devem ser sóbrios, evitar o gozo dos sentidos
e ter consciência de Krishna. A pessoa luxuriosa, que é comparada a um avaro estúpido, jamais obtém felicidade através do gozo dos sentidos. A influência da natureza material é muito difícil de ser superada. Porém, como Krishna afirma no Bhagavad Gita 7.14, Mam eva ye prapadyante mayam etam tarantite. Se alguém se submete voluntariamente aos pés de lótus de Krishna, pode salvar-se com muita facilidade. Com referência à insignificante felicidade da vida sexual, Jamunacharya diz a este respeito: Yadhavadi mammacheita Krishna padaravinde nava navarasa damonudhyata rantumasit tadavadi bhatta narisangame smaryamane bhavati mukha vikara sushtu nishtivanam cha. Desde que me ocupei no transcendental serviço amoroso a Krishna, obtendo nele um prazer que se renova a cada instante, sempre que penso em prazer sexual, cuspo no pensamento e meus lábios crispam-se de dissabor. Jamunacharya fora anteriormente um rei que desfrutara de felicidade sexual de várias maneiras. Porém, desde o momento em que passou a ocupar-se a serviço do Senhor, obteve bem-aventurança espiritual e ficou detestando pensar em vida sexual. Se os pensamentos sexuais o assediavam, ele cuspia neles com desgosto. Verso 46. Ó Suprema Personalidade de Deus, no caminho da liberação existem 10 métodos prescritos: permanecer silencioso, não falar com ninguém, cumprir votos, acumular toda espécie de conhecimento védico, submeter-se a austeridades, estudar os Vedas e outros textos védicos, executar os deveres do Varnashrama Dharma, explicar os Shastras, permanecer em lugar solitário, cantar mantras silenciosamente e absorver-se em transe. Esses diferentes métodos de liberação, de um modo geral, são apenas uma prática profissional e um meio de subsistência para aqueles que não controlaram seus sentidos. Porque tais pessoas são falsamente orgulhosas, esses procedimentos podem acabar não dando certo. Significado: como se afirma no Srimad Bhagavatam 6.1.15, Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayanahan hagam dunvanti katsnyena nihadami vabaskaraham. São raras as pessoas que adotam completo e imaculado serviço devocional a Krishna e que podem, então, extirpar as ervas daninhas, as reações pecaminosas e impedir que elas reapareçam. Elas conseguem isto simplesmente executando o serviço devocional, assim como, com seus raios, o sol pode de imediato dissipar um nevoeiro. O verdadeiro propósito da vida humana consiste em a pessoa liberar-se do enredamento material. Tal liberação pode ser alcançada por muitos métodos: tapasa, brahmacharyena, samena cha, damena cha. Mas todos eles mais ou menos dependem de tapasya, austeridade, que começa com o celibato. Shukadeva Goswami diz que aqueles que são Vasudeva Parayana, plenamente rendidos aos pés de lótus do Senhor Vasudeva Krishna, também alcançam os resultados de Mauna, silêncio, Vrata, votos e outros desses métodos, bastando-lhes executar serviço devocional. Em outras palavras, esses métodos não são lá muito poderosos, pois se alguém adota o serviço devocional, todos eles estarão muito facilmente incluídos.
Mona, por exemplo, não significa que alguém deva simplesmente parar de falar. A língua foi feita para falar, embora às vezes, para fazer uma grande exibição, a pessoa permanece calada. Existem muitos que praticam silêncio em algum dia de certa semana. Contudo, os Vaishnavas não observam tal silêncio. O silêncio significa não falar tolices. Oradores em assembleias, conferências e reuniões, de um modo geral, falam tolamente, tais como os sapos. Srila Rupa Goswami descreve isto como Vachovegam. Quem deseja dizer algo pode apresentar-se como grande orador, porém, ao invés de continuar falando sandices, é melhor ficar calado. Este método de silêncio, portanto, é recomendado às pessoas muito apegadas a falar bobagens. Aquele que não é devoto fatalmente irá dizer tolices, porque não tem a capacidade de falar sobre as glórias de Krishna. Portanto, tudo o que ele diz sofre influência da energia ilusória e compara-se ao coachar de uma rã. Entretanto, quem fala sobre as glórias do Senhor não precisa ficar calado. Chaitanya Mahaprabhu recomenda que Kirtaniya Sadahari. Todos devem dedicar-se a cantar as glórias do Senhor 24 horas por dia. Não há necessidade de tornar-se mona ou silencioso. Os 10 processos de liberação ou aperfeiçoamento no caminho da liberação não se destinam aos devotos. Kevalaya Bhaktya. Quem se ocupa em serviço devocional ao Senhor automaticamente executa todos os 10 métodos de liberação. Prahlada Maharaj sugere que tais processos podem ser recomendados aos Ajitendriyas, aqueles que não podem controlar seus sentidos. Os devotos, contudo, já subjugaram seus sentidos. Sarvopadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam. O devoto já está livre da contaminação material. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, portanto, diz: Dushtamana, tu me kishera Vaishnava, pratishtara tare nirjanera ghare, tava harinama kevala kaitava. Existem muitas pessoas que gostam de cantar o mantra Hare Krishna num lugar silencioso e solitário, mas quem não está interessado em pregar ou falar constantemente aos não-devotos, dificilmente poderá superar a influência dos modos da natureza. Portanto, a menos que alguém seja extremamente avançado em consciência de Krishna, não deve imitar Haridas Thakura, cuja única ocupação consistia em viver cantando o santo nome 24 horas por dia. Prahlada Maharaj não condena esse processo, ele o aceita, mas, sem serviço ativo ao Senhor, simplesmente através desses métodos, de um modo geral, não se pode alcançar a liberação. Ninguém pode alcançar a liberação simplesmente através de orgulho falso. Verso 47. Através do conhecimento védico autorizado, todos podem ver que as formas de causa e efeito presentes na manifestação cósmica pertencem à suprema personalidade de Deus, pois a manifestação cósmica é uma energia dele. Tanto a causa quanto o efeito não passam de energias do Senhor. Portanto, ó meu Senhor, assim como um homem sábio, ponderando a causa e o efeito, pode ver como o fogo permeia a madeira, aqueles que estão ocupados em serviço devocional entendem como vós sois tanto a causa quanto o efeito. Significado. Como se descreveu nos versos anteriores,
muitos supostos estudantes da doutrina espiritual seguem os 10 diferentes métodos conhecidos como Maunavrata Shruta Tapo Dhyayana Swadharma Vyakaraho Japa Samadhayaha. Talvez eles sejam muito atrativos, porém, seguindo esses métodos, ninguém pode realmente entender a verdadeira causa e efeito e a causa que origina tudo, Janmadi Asya Yataha. A fonte da qual tudo se origina é a própria Suprema Personalidade de Deus, Sarva Karana Karanam. Essa fonte que origina tudo é Krishna, o governante supremo, Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha. Ele tem sua forma eterna e espiritual. Na verdade, ele é a raiz de tudo, Bijamam Sarvabhutanam. Todas as manifestações que existem são produzidas pela Suprema Personalidade de Deus. Isto não pode ser entendido pelo falso silêncio ou por qualquer outro método complicado. A causa suprema pode ser entendida unicamente mediante o serviço devocional, como se afirma no Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanati. Em outra passagem do Srimad Bhagavatam, 11, 14 e 21, a divindade suprema pessoalmente diz que Bhaktyaham Ekaya Grahya. Pode-se entender a causa que origina todas as causas, a pessoa suprema, unicamente através do serviço devocional, e não através de um exibicionismo extravagante. Verso 48. Ó Senhor Supremo, realmente sois o ar, a terra, o fogo, o céu e a água. Sois os objetos da percepção sensorial, os ares vitais, os 5 sentidos, a mente e a consciência e o falso ego. Na verdade, sois todas as coisas sutis e grosseiras. Os elementos materiais e tudo o que se pode expressar, seja com palavras, seja com a mente, são nada mais, nada menos do que vós. Significado. Esta é a concepção onipenetrante da Suprema Personalidade de Deus, a qual explica como ele está presente em toda e qualquer parte. Sarvam Kalavidam Brahma. Tudo é Brahman, o Brahman Supremo, Krishna. Sem ele, nada existe. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 9.4. Maya tatam idam sarvam jagadavyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham teshvavastitaha. Eu existo em toda parte, e tudo existe em mim, mas eu não sou visível em toda parte. O Senhor pode ser visível apenas através do serviço devocional. Tatra tishtami narada yatra gayanti madbhaktaha. O Senhor Supremo permanece somente onde seus devotos cantam suas glórias.